Eu recebi nessa semana uma pergunta sobre o papel do treinamento de habilidades sociais no caso da dependência química. Eu estou respondendo agora com base muito mais, é claro, na literatura sobre o assunto e nas pesquisas a respeito disso. Meu nome é Zilda Del Prete, eu sou especialista em habilidades sociais. E aqui ajudo você a ampliar a sua prática profissional com segurança e autoridade nesse campo de atuação. E olha, aproveita e já se inscreve aqui no canal. E aciona o sininho também para não perder outros conteúdos como este. A dependência química é um problema muito grave e complexo, que afeta pessoas, que afeta as relações interpessoais, a família. Na verdade, todos acabam sofrendo as consequências quando um ente querido se vê envolvido com abuso de substâncias. Nem sempre as famílias sabem muito bem o que fazer, isso traz realmente muita dificuldade. Além do álcool e do tabaco, que são mais comuns e geralmente tidos como lícitos, e de uso social, inclusive, há uma grande variedade de substâncias que podem gerar dependência, desde a maconha, anfetamina, cocaína, outras drogas alucinógenas, até ansiolíticos, ingeridos, então, de diferentes maneiras. Bom, essa diversidade de tipos de drogas, lícitas e ilícitas, ela pode apontar também para fatores diferenciados, seja em termos do acesso ou as condições de consumo, ou ainda para as características comportamentais dos dependentes. Há estudos mostrando que as características de comportamento parecem ser diferentes dependendo do tipo de dependência. Bom, o que elas têm em comum é que quando nós falamos de abuso de substâncias, em geral, nós estamos falando de um problema em que interagem sintomas e fatores de ordem fisiológica, também orgânica, além dos fatores de ordem cognitiva, afetiva, social. Isso tudo cria uma complexidade ainda maior. Os estudos, em geral, eles têm mostrado que os fatores desencadeantes da dependência química, eles podem incluir desde a predisposição orgânica e também alguns transtornos psicológicos, por exemplo, ansiedade social, até condições comportamentais específicas, como um repertório pobre de assertividade, a solução de problemas, um repertório pobre de solução de problemas, de enfrentamento de situações emocionais críticas. Tudo isso, especialmente quando a ingestão de substâncias propicia a esquiva ou a fuga desses problemas, ou seja, há consequências que acabam reforçando e reforçando antes mesmo da dependência fisiológica. E isso tudo gera um processo que vai crescendo numa rede que muitas vezes se torna irreversível ou muito dificilmente irreversível. Mas aqui eu acho importante a gente lembrar o caráter situacional das habilidades sociais. Nós já falamos isso, nós temos enfatizado que as habilidades sociais são situacionais, depende do contexto, depende da pessoa, depende das características da pessoa também. Então, fica muito difícil a gente falar em habilidades sociais e dependentes químicos, pensando como se fosse um grupo homogêneo, também em termos de habilidades sociais. Pode não ser. Nós temos estudos mostrando lá características diferentes de habilidades sociais entre diferentes tipos de dependência. A função do consumo de substâncias e os tipos de déficits, então, eles acabam variando bastante entre os indivíduos. Por exemplo, adolescentes pouco assertivos, eles podem ser induzidos, não é só adolescentes, não, qualquer pessoa, adulto também, pouco assertivo, podem ser induzidos pelo grupo a ingerir álcool ou outras drogas como uma
alternativa, por exemplo, no caso dos adolescentes, para uma abordagem afetiva. Vai, toma uma e outra, pega coragem, vai. E isso daí tem tanto a influência da motivação por uma abordagem afetiva, como a influência das pessoas à sua volta, que o adolescente muitas vezes não tem assertividade para recusar. Ou, eu estou falando do adolescente, poderia ser qualquer outra pessoa. Bom, ou ainda, em muitos casos, aqui sim, geralmente adolescentes, a busca de ser aceito pelo grupo, em determinados grupos, que acabam se tornando grupos sociais de risco. Mas é sempre importante lembrar que, além das consequências, a dependência acaba sendo mantida pelas alterações orgânicas próprias da dependência, pelas interações todas que a droga cria para causar a dependência física, fisiológica, e ainda isso tudo somado aos contextos e situações que são associadas ao consumo, que são associadas às consequências, que são associadas ao envolvimento com grupos de risco e até mesmo a facilidade de acesso. Então, veja quantas coisas a considerar por aqui. Então, aqui nós podemos já identificar condições que são situacionais e comportamentais, que poderiam facilitar a dependência, mas os estudos não são muito conclusivos a respeito disso, pelo menos não, inclusive, em termos de habilidades sociais, até porque é reconhecida essa interação muito grande entre esses diferentes fatores aos quais eu já me referi. Então, não dá para pensar isso leva a isso, porque tem toda uma interação de fatores que podem ser desencadeantes. E falando em interação, se você está gostando desse vídeo, deixa aqui o seu like. É muito importante para mim que esse vídeo também chegue a mais pessoas e você vai estar colaborando com isso. Bom, o que eu quero salientar aqui é que é importante uma avaliação precisa e individualizada dos déficits de habilidades sociais associados ao início e às consequências do consumo de substâncias, do abuso de substâncias, em conjunto com os demais fatores. E também para decidir se você vai incluir ou não programas de treinamento de habilidades sociais para a superação da dependência química. Então, tudo isso depende dessa avaliação, que precisa ser muito bem feita. Então, quando nós pensamos, por exemplo, em tratamento e remissão da dependência química, nós temos que focalizar a superação dos fatores desencadeantes, sua função sobre a probabilidade de consumo, seu possível impacto na dificuldade de abstinência e também na dificuldade ou na prevenção de recaídas. Muitos autores têm apontado que o treino de habilidades sociais seria uma importante intervenção para a remissão da dependência química, e isso baseado em diferentes argumentos, todos eles bastante pertinentes quanto aos fatores desencadeantes. Então, bom, começando pela ansiedade social. Nós já vimos que ela tem um papel inibidor do enfrentamento de situações problemáticas, inibidor da assertividade. Então, isso acaba também reduzindo as oportunidades de contatos sociais saudáveis e de redes de apoio e de suporte social para pessoas que estão, por exemplo, em risco, para pessoas que já experimentaram, que estão no início de um processo de dependência química. Resumindo, nós podemos dizer que, sem desconsiderar a individualização dos tratamentos, nós podemos destacar aqui pelo menos 3 elementos relevantes de um programa social de combate à dependência química. E esses 3 programas geralmente incluem alguns ingredientes de habilidades sociais, respondendo à pergunta inicial. Claro que existem outros aspectos aí a serem considerados, mas eu estou focando ainda na questão inicial. Primeiro, a informação, especialmente no caso de adolescentes, a informação sobre o
processo de dependência, os riscos, as dificuldades de recuperação, tudo isso são aspectos que podem ajudar e podem ser amplificados com a inclusão de redes sociais para isso. As redes sociais poderiam ter um papel muito forte, a televisão, os ambientes todos frequentados, especialmente por adolescentes. Então, informação é sempre uma coisa necessária. Existem até algumas divergências a respeito se a informação não acabaria induzindo, mas depende do tipo da informação e depende da forma como ela é colocada, depende do contexto em que isso é colocado para as pessoas, para os adolescentes. Então, a questão das redes de apoio para isso também são muito importantes. Bom, aí o segundo ponto seriam os programas educativos de habilidades sociais. E nós podemos pensar aqui em habilidades bem específicas, com potencial de reduzir a ansiedade social, por exemplo, a assertividade, a solução de problemas interpessoais, a comunicação eficaz, tudo isso pode facilitar para afastar pelo menos este fator desencadeante do caminho de uma pessoa para a dependência química. Um outro aspecto que a gente chama atenção também, um outro elemento dos programas, seria elementos focados na automonitoria e autorregulação, enquanto formas aí de ampliar, inclusive, o autoconhecimento, o autocontrole, que são essenciais em momentos críticos de pressão, de tomada de decisão e de enfrentamento de situações difíceis. Alguns estudos mostram que quando a abstinência inicial é alcançada ou superada por meio de um tratamento emergencial, por exemplo, de desintoxicação e até de outras medidas médicas, um novo desafio aparece, que é a prevenção de recaída. E aqui, com mais certeza, nós podemos falar do impacto do empoderamento pessoal e do suporte social. Claro, incluindo habilidades sociais, tanto para recuperar e fortalecer as redes de apoio, como para viabilizar novos contextos interpessoais que mantenham a abstinência e empoderar esses participantes em habilidades de enfrentamento. Muitas delas são habilidades sociais, para lidarem, então, com essas dificuldades socioemocionais desencadeantes, para recuperarem laços familiares e apoios que se perderam com a dependência química, porque essa é realmente uma das consequências que podem ocorrer e que geralmente ocorre. Bom, em nosso grupo, um dos pesquisadores, atualmente professor da Universidade Federal do Maranhão, o Dr. Lucas Guimarães de Sá, ele desenvolveu um instrumento para avaliar as habilidades de enfrentamento ao álcool e outras drogas na abstinência e prevenção de recaída. E esse instrumento tem se mostrado muito importante para esse momento e para esse processo. Seria muito interessante, por exemplo, um estudo que avaliasse o impacto dos grupos de ajuda. Nós sabemos que os grupos de apoio, os alcoólicos anônimos, eles são efetivos, eles podem produzir efeitos muito bons, muito importantes. E seria muito bom uma publicação, uma avaliação sobre o quanto o empoderamento, o desenvolvimento dessas habilidades de enfrentamento poderiam ser consequência desses grupos, o quanto elas impactam sobre esse empoderamento pessoal também. Isso daí poderia ajudar, inclusive, a montagem de outros grupos, a montagem de outras estratégias de enfrentamento. É isso, eu espero ter esclarecido a dúvida sobre THS e dependência química, mas se vocês tiverem outras perguntas, por favor, é só me fazer por aqui.